Graça e paz, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe a sua família. Este é o nosso Segundas 18, voltando para a gente tratar de algumas pontuações interessantes da vida cristã. E hoje no Segundas 18 eu quero falar sobre os limites da fé. Uau! Os limites da fé. A fé tem limites? Se tudo é possível ao que crê, falar dos limites da fé não é meio paradoxal? Se a Bíblia diz que se eu tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, eu vou falar a um monte alto para que ele se mova de uma parte para outra parte e ele se moverá, então a fé tem limites? Não é meio incrédulo falar de limites da fé? Por outro lado, vem Tiago e diz que a fé sem obras é morta, então a vida da fé está nas obras? O que ativa a fé são os meus feitos? Ou é a minha fé que ativa os feitos? É o verso ou o inverso? O escritor da Epístola aos Hebreus, no capítulo 11, versículo de número 1, diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, o alicerce da obra que você pretende construir, e a prova das coisas que não se vê. Então a fé é a garantia daquilo que ainda não foi visto, é aquilo que materializa o imaterial, que torna visível o invisível. No capítulo de número 11, versículo 6 de Hebreus, o mesmo escritor diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E é muito interessante a gente parar para analisar que Deus sempre trabalhou a partir da fé. Eu corrijo a colocação e digo, Jesus em todos os seus milagres partiu o milagre a partir da fé. Iniciou o milagre, realizou o milagre a partir da fé. Diversas vezes ele cura e diz: a tua fé te salvou. Ao pai do menino lunático, Jesus diz: eu posso, se você crê. Aos leprosos que ele mandou ir apresentar-se ao sacerdote, ele disse: ide apresentai-vos. Os leprosos creram, foram e no caminho foram curados. Resultado da fé. Mas, como eu disse, não parece meio paradoxal falar em limites da fé, já que Jesus diz em João 11:40, se creres verás a glória de Deus? Então vamos entender um pouquinho nesse Segundas 18 sobre os limites da fé, e você compartilha esse vídeo, clica aí no sininho para sinalizar esse vídeo, envia o link para alguém, tá certo? Comente, participe conosco do vídeo, você é muito bem-vindo. O único tipo de comentário que a gente pede que não precisa fazer são comentários que usam termos chulos, jocosos, de baixo calão. Nós não estamos aqui demandando do Segundas 18 questões que envolvam qualquer tipo de desconforto de ordem denominacional, pessoal. Nós tratamos de questões bíblicas e da vida cristã. Se você pode participar conosco daquilo que contribui, que soma para o nosso crescimento na vida cristã, vamos juntos, nós somos parceiros. Então vamos lá. Primeiro limite da fé é incredulidade. A incredulidade é o inverso da fé, é o antagônico da fé. E é interessante que para ser incrédulo você precisa ter fé. Ou seja, para duvidar de algo eu preciso crer que esse algo não vai acontecer. Então a incredulidade é uma manifestação inversa da fé. Em Marcos capítulo de número 13, versículo 58, a Bíblia diz que Jesus não fez mais milagres em Nazaré por causa da incredulidade do povo. E é interessante que aquele conceito de incredulidade esboçado ali
inclui o ato de desonra que o povo de Nazaré aplicou a Cristo no exercício do seu ministério e descreram dele e não creram nele, pelo simples fato de que ele havia convivido com eles. Não é este o filho de Maria e de José o carpinteiro? Não estão entre nós os seus irmãos e as suas irmãs? Então, porque Jesus convivera com eles, eles não creram que aqueles milagres poderiam ser produzidos por alguém que havia convivido no meio deles. A minha incredulidade, a sua incredulidade, impede que a nossa fé opere em nosso favor, bloqueia a ação dos milagres em nosso meio. E olha que era o próprio Jesus. Vamos lá, 2:18. Segundo limite da fé, a vontade soberana de Deus. Eu tenho fé, mas a minha fé não é uma poção mágica. A vontade de Deus não é violada, porque eu creio. Salmo 115, versículo 13 diz que Deus faz aquilo que lhe apraz. Primeira epístola de João, capítulo 5, versículo de número 14, João diz que nós cremos que tudo o que pedirmos, segundo a sua vontade, ele nos concederá. Então, não se pode ignorar o princípio da vontade soberana de Deus. Tudo bem, a gente fala muito de vontade permissiva. Cá entre nós, não há nenhuma menção direta na Bíblia à vontade permissiva. O que a Bíblia menciona é a vontade boa, agradável e perfeita. Eu particularmente entendo que o que nós chamamos de vontade permissiva é um antropocentrismo que revela a desobediência do homem, que porque Deus deixou ele fazer, Deus não matou, Deus não quebrou a perna, é vontade permissiva. Certamente, todas as vezes que andarmos naquilo que nós chamamos de vontade permissiva, seremos responsáveis pela vontade própria, de agir por conta própria. O que nós entendemos e vamos conhecer e reconhecer é que Deus é soberano, estabeleceu parâmetros e o homem precisa caminhar nesses parâmetros. E se o homem decidir não caminhar por esses parâmetros, muito claro, Eclesiastes 11:9, saibas que por todas as coisas um dia darás conta a Deus em juízo. Mas a fé está limitada na vontade soberana. Eu tenho fé, eu creio que o Senhor fará, mas Ele faz aquilo que deseja fazer, Ele faz aquilo que lhe apraz. Terceiro limite da fé, segundo os 18, vontade humana. Eu creio, mas se eu creio e a minha vontade bloqueia, eu estou orando por alguém pela fé e creio que o Senhor vai curar, mas essa pessoa porventura não quer ser curado. Vamos lá, um dia Jesus estava conversando com um cego, conhecido como filho de Timeu, em Marcos 10, e lá no versículo 50, Jesus pergunta para ele: o que você quer que eu te faça? Não era óbvio que o camarada queria um milagre? Era. Mas por que Jesus pergunta o que você quer que eu faça? Parece que Jesus quer que o indivíduo coloque a sua vontade em ação. Ele ativa a fé do indivíduo. Lá em João 5, versículo 6, Jesus chega à beira do tanque Betesda e pergunta para um paralítico que está lá há 38 anos: você quer ficar são? Ora, o camarada está há 38 anos à beira de um tanque, esperando que porventura um anjo mova as águas para curá-lo. E Jesus pergunta se ele quer ficar são? Porque a sua vontade também opera na realização de um milagre, porque quem crê e quer se move, não fica esperando que as coisas caiam. Se mova. Então, limites da fé nesse 2:18. Vamos lá, a glória de Deus é um outro limite da fé. Se não é para a glória de Deus, para que será? Isaías 41, versículo 8, salvo engano, o Senhor diz assim: eu sou o Senhor, fora de mim não há outro, não darei o meu louvor a ninguém mais, nem a minha glória às imagens esculpidas. Então, se não é para a glória de Deus,
é para a minha vaidade, é para o meu envaidecimento pessoal. E aquilo que é para o meu envaidecimento pessoal em nada glorifica a Deus. Então a minha fé não opera, o milagre não acontece, porque eu creio, mas sou vaidoso. Vamos lá, mais duas coisinhas e a gente encerra o nosso 2 às 18 de hoje. Limites da fé: atitude direcionada. Eu tenho fé, mas não direciono o meu ato para o resultado da fé. Abraão subiu Moriá pela fé, Moisés feriu as águas pela fé, Davi lutou contra Golias pela fé, Israel saiu do Egito para a terra prometida sem ver a terra pela fé. Se eu creio, mas eu não direciono a minha atitude, Tiago diz que aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levado de um lado ao outro pelo vento, e ele diz: não pense tal homem que receberá de Deus alguma coisa. Então, se a minha fé não direciona o meu ato, então a minha fé é pálida, é superficial. Aí vem, eu abro um parêntese aqui para a gente entrar num assunto muito forte de Tiago, porque Tiago vem e diz que a fé sem as obras é morta. Vamos fazer um 2 às 18 sobre isso? Por que Tiago está dizendo que a fé sem as obras é morta? Porque Tiago está falando das obras em relação aos homens, relação de cristão e cidadão com os homens. Tiago está falando da igreja que, mais do que crer, faz. Tanto é que no contexto ele diz assim: chega alguém necessitado entre vós, vocês dizem, o Senhor te abençoe, quando você não socorre o necessitado. É nesse momento que ele diz: ô hipócrita, mostra-me a tua fé e eu te mostrarei as minhas obras, porque os homens não veem a minha fé, homens veem as minhas obras. Deus em nenhum momento me salva pelas obras, Ele me salva pela fé. Mas os homens veem que eu sou salvo a partir das obras que eu realizo, cumprindo o ide de Jesus. Daí Jesus ter dito: se vocês crerem, farão ainda obras maiores. Então, a minha fé diante de Deus aciona as minhas obras diante do mundo. A gente fala sobre isso. E por último, limite da fé: feridas não tratadas. Muitas vezes nós permitimos que as nossas feridas nos paralisem. Se você ler Gênesis capítulo 11, versículo 27 até o 32, vai perceber que a caminhada de Abraão não começou em Abraão, começou no pai dele. O pai de Arão tinha outros filhos, o pai de Abraão tinha outros filhos, entre eles Arã. Arã, ao que tudo indica, era o pai de Ló. E está explicado aqui porque que Abraão, quando sai, leva Ló consigo. Porque o pai de Ló, Arã, foi morto. E havia sido morto, segundo a tradição histórica, por Nimrod, que é o idealizador da Torre de Babel. E o pai de Arão recebe a ordem de saída e ele sai da sua terra em direção a Canaã. Está escrito lá: sai para ir a Canaã. Só que quando ele chega num lugar chamado Arã, ele para. Arã era o nome do seu filho que morrera violentamente pelas mãos de Nimrod. Mas Arã também é um lugar. Então, quando ele chega em Arã, lugar que leva o mesmo nome do seu filho, ele paralisa e ali ele morre. É nesse momento que Deus chama Abraão e diz: sai daqui, sai dessa terra, porque aquela terra paralisava a chamada da família de Abraão. E se você vai ser o pai da fé, você não pode ficar paralisado no lugar que te faz lembrar as tuas feridas. Você não pode ficar parado naquilo que te congelou, naquilo que te sangrou. Então, muitas vezes, nossas feridas não tratadas paralisam
o exercício da nossa fé. Esse é o nosso 2 às 18, falando sobre limites da fé. Identifique-os e caminhe pela fé, porque o justo viverá da fé. Deus abençoe. 2 às 18, fica com a gente, compartilhe esse vídeo, divulgue esse vídeo e fica bem atento. Eu estou elaborando um material muito interessante para pastores, líderes, empreendedores, empresários. É um negócio que vai mudar a sua vida pelo poder da palavra, vai mudar a sua vida poderosamente, em nome de Jesus. 2 às 18, fica com Deus. Um abraço.